Meus queridos, existem dois termos que estão ali no ambiente de fundação e que você não pode confundir, não pode errar. São eles, nega e repique. Nega ou nega, né? E repique. O que é isso, Guilherme? Por que isso é importante? Ambos participam, estão relacionados no controle da cravação. Opa, cravação de quê? Possivelmente estacas cravadas, né? Vamos falar sobre isso e qual é a importância ali da nega e do repique. O que é a nega ou nega? Penetração permanente da estaca causada pela aplicação de uma série de, em geral, 10 golpes do martelo. Então, quando nós estamos cravando a nossa estaca, nós medimos quanto ela penetra no solo, obviamente, a partir de pelo menos 10 golpes. Geralmente 10 golpes. O que isso quer dizer? Quando a gente dá 10 golpes, a gente vê o quanto ficou de penetração permanente. Mas a nega é o quanto fica permanente em um golpe. Então é só dividir depois por 10. Por que não se faz ali de golpe em golpe? Pode ser feito? Pode ser feito. Eu posso aplicar o golpe, anotar quantos milímetros teve a de deformação permanente, né, de cravação dessa estaca. Só que de repente, ou na maioria das vezes, a quantidade que a estaca penetra no solo é muito baixa. Então a gente mede logo em 10 golpes e depois divide para encontrar o valor, né, da nega. Dentro desse processo de cravação, o que é o repique? Ou repique elástico? Na maioria das vezes você vai ouvir somente o termo repique. É a parcela elástica do deslocamento máximo de uma estaca quando eu aplico um golpe do martelo ou um golpe do meu pilão. Existe então uma parcela elástica, e o nome já diz, elástico, tirei a carga, ele voltou, né, devolveu aquela deformação que tinha acontecido. É exatamente isso. A energia é devolvida, né? Lembra dos materiais elásticos, né? Comportamento elástico? No comportamento elástico, retirou-se ou removeu-se ali o carregamento, as deformações se anulam, né? Ou voltam ao estado original. Por isso, toda cravação vai ter a nega e o repique, aquela parcela elástica. Por que isso é importante? Por exemplo, a nega, ela pode ser considerada uma medida indireta da capacidade de carga do solo, da estaca, quanto que nós estamos aplicando indiretamente. Por quê? Se eu, claro, aplico o golpe de um pilão e a estaca desce ali 10 centímetros, ou se eu aplico um golpe e ela desce 1 milímetro, tem uma grande diferença, inclusive, indiretamente eu consigo ver se eu atingir o solo que uma resistência adequada ou resistência de projeto. Como que é comum que a gente identifique a nega? A gente coloca uma marca, né? O operador coloca uma marca na estaca, claro, sempre acima do solo, para que essa marca fique sempre visível, aplica ali os 10 golpes, mede a distância entre os riscos que ele fez, ou no papel, ou no próprio corpo da estaca, caso consiga marcar na estaca com lápis, também pode ser feito. Aplicou os 10 golpes, meço essa distância, divido por 10 e encontro a nega daquela cravação, né, naquele momento. Veja só, pode ser feito dessa forma, ó, monta um cavaletezinho, uma espécie de cavalete, coloca o papel, apoia um lápis, igual o operador aqui está apoiando, e vai aplicando o golpe. Perceba que ele aplicou 1, 2, 3, 4, 5 golpes, ainda faltam 5 golpes para que ele possa medir essa distância entre linhas. A linha do início e a linha do final desta cravação. Feito isso, divido por 10, encontro a nossa nega. Lembre-se, olha, na verdade, perceba, o repique é bem grande. A gente consegue ver nesse desenho que tem esse pico nessa parcela elástica que é restituída depois na deformação, que não efetivamente é convertida em penetração da estaca. Esse repique pode ser, obviamente, de uma acomodação do solo e também de uma variação de comprimento da própria estaca, que, como
Claro, tem um material com determinado módulo de elasticidade, se comprime, mas depois retorna à posição original. Vamos resolver umas questõezinhas sobre esse assunto. É importante só não confundir, tá? Nega e repique, os dois sempre andam juntos tentando te confundir na hora da prova. Vamos ver uma questãozinha aqui da CESP-CEBRASP, perito criminal da Polícia Federal. Julgue os itens que se seguem relativos a fundações de edificações. Na cravação de uma estaca, a nega é a parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção da estaca, decorrente da aplicação de um golpe do pilão. Beleza, um golpe do pilão. Mas aqui nós estamos falando do repique. Essa parcela elástica é repique. Portanto, gabarito errado. FGV. A parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção de uma estaca cravada, decorrente da aplicação de um golpe de martelo, é determinada repique. Veja questão extremamente semelhante. Falou da parcela elástica no cravamento da estaca, falou de repique. A FCC diz o seguinte: em fundações, a medida da penetração permanente de uma estaca causada pela aplicação de um golpe de martelo ou pilão, sempre relacionada com a energia de cravação e que, dada a sua pequena grandeza, em geral, é medida para uma série de 10 golpes. Definição clássica, perfeita aqui, do que nós chamamos de nega. Gabarito letra A. Mais uma questão da FCC. As estacas pré-moldadas de concreto armado são pilares esbeltos de concreto de 3 a 4 metros cravados no terreno com um bate-estaca. Dessa forma, a estaca avança no subsolo até atingir a cota de projeto e dar a nega. A nega corresponde a uma medida estática. Nós temos ali a cravação estática ou através de golpes do pilão? Golpes. Então, uma cravação dinâmica. Diferente de um carregamento, por exemplo, na hora que a gente faz o carregamento da prensa universal no ensaio de ruptura compressão do concreto, ou no ensaio de ruptura tração do aço. Nós temos ali um carregamento bem próximo, a velocidade de carregamento é muito baixa, que a gente considera como se fosse um carregamento estático. Aqui nós temos, de fato, um carregamento dinâmico. Então, de fato, letra A está fora, letra B e letra C estão fora. Dinâmico e direta da capacidade de carga do terreno, opa! A gente falou que a nega vai ser uma medida dinâmica, né? Indireta da capacidade de carga da estaca. Em campo, verifica-se que a nega da estaca por meio de uma média de comprimentos cravados nos últimos 10 golpes. Perfeito. Gabarito letra E. FGV mais uma vez. O controle de estacas pela nega é utilizado em estacas escavadas. Se eu escavei, não há, a princípio, a necessidade de aplicação de bate-estaca, né, de martelo, de pilão. Em estacas cravadas, tudo bem, escavadas não. Estaca raiz, a gente vai ver que é uma estaca que é particularmente escavada. Então, nós temos aqui a letra B ou a letra D. Vamos ver se a B está correta. Em estacas cravadas, onde a nega é a penetração permanente da estaca causada pelo golpe do pilão. Está correto. Vamos ver o erro da letra D. Em estacas cravadas, onde a nega é a parcela elástica. Parcela elástica é o nosso repique. Gabarito letra B. Mais um agora da Petrobras Sesgran Rio. O repique e a nega são, respectivamente, a parcela elástica do deslocamento máximo de uma estaca cravada e a medida da penetração permanente. É a nossa nega. De cara aqui, gabarito letra A. O FCG. Relativo à execução de fundações profundas, o termo nega diz respeito à penetração da estaca em milímetros correspondente a 1/10 da penetração para os últimos 10 golpes. Olha, o que ele está falando aqui na letra A? Que a penetração da estaca, medida em milímetro, mas correspondente a 1/10 do quê? Da penetração dos últimos 10 golpes.
E é exatamente isso. A gente dá 10 golpes, mede, dividimos por 10 e apresentamos esse valor. Neste caso aqui, apresenta-se costumeiramente em milímetro. Por isso, o gabarito letra A. E veja aqui, olha, correspondente à metade da penetração para o último 10 golpes? Aí não. Correspondente a 1/10 da penetração para os últimos 10 golpes? Só que aqui em centímetros. Penetração da estaca em milímetros correspondente a 2/10? Não. 1/5? Não. Então a gente poderia ficar na dúvida aqui entre letra A, penetração da estaca em milímetros, e letra D, penetração da estaca em centímetros. Letra C, ambas correspondentes a 1/10 da penetração para os últimos 10 golpes. Aí você lembra que nós falamos que a nega geralmente é um valor muito baixo, um número baixo, eu preciso aplicar inclusive 10 golpes para conseguir fazer uma medição aí um pouco mais precisa, depois divido, pega esse 1/10 que fica mais ou menos no deslocamento médio, portanto, é fácil de entender que ela deve ser dada em milímetros. Pode ser que em algum dia na sua vida você veja em centímetros? Pode ser, mas costumeiramente em milímetros. Definição de nega e repique, espero que tenha ficado claro para você e que você nunca mais erre isso na prova, beleza? Vamos para o próximo assunto.